Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre juros, tá? Dentro da matemática financeira, temos um termo chamado juros, que é uma palavra que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá certo? Olha lá, veja em algumas situações na qual aparecem a questão dos juros. Por exemplo, se nós fizermos um empréstimo, bem, quando se trata de empréstimo, seja num banco, ou seja para um amigo, sempre tem ali um acréscimo de juros. Se você tem um atraso no pagamento de uma conta de energia, de água, no boleto de gás, então você vai ter ali um juros também para pagar. Se você aplica, faz um investimento ou coloca na poupança, ali vai ser aplicado, né, vai ser gerado um juros na qual vai beneficiar o que você está poupando ou o que você está investindo. Você vai fazer o seu dinheiro girar, tá certo? E tão falado também os cheques especiais e os cartões de créditos, que são hoje duas situações financeiras na qual os juros são altíssimos, né? Em algumas vezes considerados aí até abusivos. Então, quando você entra no limite do cheque especial ou quando você deixa de pagar o cartão de crédito, os juros incididos sobre aquele valor que ainda falta ser pago são bem altos. Então são situações que estão presentes no nosso dia a dia e vamos falar e compreender um pouco melhor o que são os juros e os juros simples na aula de hoje, tá? Vem comigo. Vamos considerar a seguinte situação problema. Todo dia 15, Luiz paga a conta mensal do pacote de internet de sua residência, a qual vence neste dia. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 28 do mês que deixara de fazer o pagamento. Quando pegou a fatura, viu que o valor a ser pago na data de vencimento, ou seja, no dia 15, era de R$ 160,50. Um pouco mais abaixo, leu a seguinte orientação: após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia e multa de 2% a ser incluídos na próxima fatura. Rapidamente, com uma calculadora, Luiz chegou à conclusão de que na fatura seguinte seria cobrado aproximadamente um total de R$ 3,90 de encargos provenientes do atraso no pagamento. Como ele chegou a esse valor? Bem, pessoal, quando temos aí, né, um talão de luz ou de água, e neste caso, né, de um pacote de dados de internet, tá certo? Sempre vem na descrição o que acontece quando nós nos atrasamos. E neste caso aqui, ele percebeu que vai ter os juros de mora de 0,33% ao dia e, além disso, uma multa de 2% fixa. Tá? Então, para a gente concluir esses R$ 3,90, precisamos fazer uma continha aqui sobre o valor, né, total da internet da qual ele iria pagar. Então, temos duas situações. Primeira situação é o seguinte: ele vai pagar 2% de R$ 160,50. Para fazer essa continha, olha lá, é 2 sobre 100 vezes 160,50. Tá legal? Bem, se a gente multiplicar aqui, nós vamos ter aqui um total de R$ 3,21. Mas além disso, nós temos aqui uma segunda situação na qual é os juros de mora que ele paga por dia, né? Então ele vai pagar 0,033% de R$ 160,50,
ok? E aí ele vai pagar, para cada dia ele vai pagar isso. Então a gente observa que a gente vai pegar esse resultado e ainda vai multiplicar pela quantidade de dias de atraso. Como o vencimento foi no dia 15 e ele só se lembrou de pagar no dia 28, passaram-se 13 dias. Então eu tenho que multiplicar isso por 13. Eu tenho 0,033 dividido por 100 vezes os R$160,50 e vou multiplicar isso por 13. E vamos chegar aqui a um valor aproximado de 0,69 centavos. E aí então temos, certo? Ao final, o valor de R$ 3,21 mais 69 centavos, totalizando aí R$ 3,90. Tá certo? E aí eu trouxe essa situação, um problema, justamente para a gente começar a perceber situações do nosso dia a dia na qual nós temos o juro simples, tá certo? Então, para essa situação, e antes da gente conceituar e definir o que são esses juros simples, nós vimos aqui uma situação bem legal que está presente no nosso dia a dia e como fazer para calcular. Nós vimos aqui a presença de juros, né, um juros de taxa fixa e o juro de mora, na qual aqui ele é incidido por uma quantidade de períodos, né, nesse caso aqui de dias, tá bom? E aí, vamos ao conceito, né, de que é o juro simples. Então, observe nessa transação que a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor, isto é, sobre o valor original da conta, gerando desse modo o mesmo juro por período. Considerado no exemplo, o juro por dia é o mesmo. Esse mecanismo de cálculo de juro é conhecido como regime de juros simples. Ok? Então, o juro simples é aqueles juros que é incidido, tá? Aquela taxa, aquela porcentagem, aquele juro que ele é incidido sobre o valor inicial. Definindo o juro simples, nós temos, né, uma definição matemática. Podemos dizer que, aplicando-se juros simples a um capital C, a taxa I por período, com I expresso na forma decimal, durante N períodos, obtemos juros totais J sendo. Então, o nosso juros nada mais vai ser do que pegar o C, que é o capital, vezes a taxa, essa taxa que ela está expressa na forma decimal, vezes a quantidade de períodos que nós temos, né? Na situação anterior, nós tínhamos ali 13 períodos para os juros de mora, né? Então, o N ali varia 13. E aí, se você quer saber o montante obtido, né, com os juros, o montante vai ser os juros mais o capital que você tinha inicial. E aí, neste caso, né, podemos simplificar aqui e agrupar o capital inicial, colocando o montante sendo aí C, que multiplica 1 mais I vezes N, onde o I é a taxa e o N é o período. Compreendendo o conceito matemático de juros simples, vamos resolver então aqui um problema, tá certo? Então, olha só. Bira fez um empréstimo de R$250 com um amigo e combinou de pagá-lo ao final de 4 meses, acrescido de juros simples de 6% ao mês. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após esse período? Então vamos aqui calcular os juros que o Bira tem que pagar para o seu amigo. Bem, vamos então calcular os juros que o Bira precisa pagar para o seu amigo, na qual os juros é calculado pelo capital inicial, que multiplica a taxa a qual foi combinada e também pelo período, tá, que ele está sendo incidido. Então, para me calcular esses juros, nós vamos ter 250, que é o valor na qual o Bira fez empréstimo, vezes
a taxa, que é de 6%. 6% é 6%, que é 0,06, vezes, observe que é 6% ao mês. Então, todos os meses tem que ser incidido essa taxa aqui de 6%. E aí ele vai pagar no final de 4 meses. Então, o período aqui é 4. Ao multiplicar 250 vezes 0,06 vezes 4, vamos obter aqui um valor de R$60. Bem, então para descobrir o total que deve ser desembolsado por Bira no final desse período, nós precisamos calcular então o montante, que nada mais é do que os juros que ele precisa pagar mais o capital. O montante é justamente R$60, que foi o valor dos juros, mais o valor do capital inicial que ele pegou emprestado de R$250. E o montante total que Bira precisa pagar para seu amigo é de R$310 ao final de 4 meses. E desta maneira concluímos aqui o valor a ser desembolsado por Bira. Tá certo? Bem, pessoal, a ideia do juro simples e de juros nós fizemos nessa aula. Percebemos então que os juros é justamente a remuneração do capital empregado, e o juro simples é um tipo de juros que incide sobre sempre o mesmo capital, que seria aquele capital que a gente tinha inicialmente, e a gente aplica isso por uma taxa e, além disso, um número de períodos, tá certo? Vejo vocês na próxima aula.